2 Reis, capítulo 13. No ano 23 de Joás filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás filho de Jeú sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu os pecados de Jeroboão filho de Nebate, o que fez pecar a Israel, e não se separou deles. E acendeu-se o furor do Senhor contra Israel, e entregou-os em mão de Hazael rei da Síria, e em mão de Ben-Hadad filho de Hazael, por longo tempo. Mas Jeoacás orou à face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque olhou a aflição de Israel, pois o rei da Síria os afligia. E deu o Senhor salvador a Israel, e saíram de sob a mão dos sírios, e habitaram os filhos de Israel em suas moradas, como antes. Com tudo isso não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, o que fez pecar a Israel, neles andaram, e também o bosque permaneceu em Samaria. Porque não lhe havia restado gente a Jeoacás, a não ser 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens a pé, pois o rei da Síria os havia destruído, e os havia posto como pó para pisar. Os demais dos feitos de Jeoacás, e tudo o que fez, e suas valentias, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E descansou Jeoacás com seus pais, e sepultaram-no em Samaria, e reinou em seu lugar Joás seu filho. O ano 37 de Joás rei de Judá, começou a reinar Joás filho de Jeoacás sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se separou de todos os pecados de Jeroboão filho de Nebate, o que fez pecar a Israel, neles andou. Os demais dos feitos de Joás, e todas as coisas que fez, e seu esforço com que guerreou contra Amazias rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joás com seus pais, e sentou-se Jeroboão sobre seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Estava Eliseu enfermo daquela sua enfermidade de que morreu. E desceu a ele Joás rei de Israel, e chorando diante dele, disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E disse-lhe Eliseu: toma um arco e umas flechas. Tomou ele então um arco e umas flechas. E disse Eliseu ao rei de Israel: põe tua mão sobre o arco. E pôs ele sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela de até o oriente. E quando ele abriu, disse Eliseu: atira. E atirando ele, disse Eliseu: flecha de salvação do Senhor, e flecha de salvação contra a Síria, porque ferirás aos sírios em Afeque, até consumi-los. E voltou-lhe a dizer: toma as flechas. E logo que o rei de Israel as tomou, disse-lhe: fere a terra. E ele feriu 3 vezes, e cessou. Então um homem de Deus irou-se com ele, lhe disse: a ferir 5 ou 6 vezes, feririas a Síria, até não restar ninguém, porém agora 3 vezes ferirás a Síria. E morreu Eliseu, e sepultaram-no. Entrado o ano vieram tropas de Moabitas à terra. E aconteceu que ao sepultar um homem, subitamente viram uma tropa, e lançaram ao homem no sepulcro de Eliseu. E quando o morto chegou a tocar os ossos de Eliseu, reviveu, e levantou-se sobre seus pés. Hazael, pois, rei da Síria, afligiu a Israel todo o tempo de Jeoacás. Mas o Senhor teve misericórdia deles, e compadeceu-se deles, e olhou-os, por amor de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los nem lançá-los de diante de si até agora. E morreu Hazael rei da Síria, e reinou em seu lugar Ben-Hadad seu filho. E voltou Joás filho de Jeoacás, e tomou da mão de Ben-Hadad filho de Hazael, as cidades que ele havia tomado da mão de Jeoacás seu pai em guerra. 3 vezes o bateu Joás, e restituiu as cidades a Israel.